Meus queridos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós estamos prosseguindo os estudos bíblicos relacionados com os valores do reino de Deus, baseado no Evangelho conforme escreveu Mateus capítulo 5 ao capítulo de número 7, que traz ali o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Já estamos na lição de número 6 e hoje nós vamos estar comentando sobre expressando palavras honestas. Então, a honestidade no falar, no proceder, é algo que Jesus ele requer daqueles que são seus seguidores, daqueles que são os seus discípulos. E nós iremos comentar essa passagem que está em Mateus capítulo 5, verso 33 ao 37, aonde Jesus diz: olha, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. O que é um perjúrio? O que é um juramento? Nós temos que entender o que Jesus está perguntando a respeito da lei para ensinar verdades espirituais relacionadas com alguns juramentos que eram feitos pelos israelitas ali nos seus dias, e o que também estava baseado lá em Números 30, fala sobre o juramento, e também tem alguns textos, entre um dos mandamentos, está o falso testemunho, que é algo que Deus ele estabeleceu para que o seu povo não cumpra um falso juramento, mas que as suas palavras sejam verdadeiras. O que é um juramento? Juramento é um ato de uma pessoa fazer uma afirmação ou uma promessa solene, aonde ela toma por testemunha o que? Algum objeto tido por sagrado, ou até mesmo, utilizando o nome de Deus ou de alguma divindade naquela época. Mas a palavra de Deus ela já recomendava a respeito disso, no mandamento dizia que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, não se deve invocar, tomar o nome de Deus em vão. E também em Levítico 19 vai falar que não deveremos o quê? Fazer juramento no nome do Senhor. Então são alguns textos que traz o que? Algumas instrução a respeito do juramento. Mas por que estabelece o juramento lá em Números, capítulo número 30? Nós temos que entender que essa questão do juramento, ela é algo que foi estabelecida no princípio pelo próprio Deus. Quando Deus chama Abraão, nós vamos ver que lá em Hebreus, capítulo número 6, versículo 13, está escrito, olha, quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou cumprir o que prometera, e por não ter ninguém maior do que ele mesmo, para quem jurasse, jurou por si mesmo e disse, certamente abençoarei você e com certeza lhe darei muitos descendentes. Então Deus, para mostrar o seu caráter imutável e incondicional,
de que ele cumpre, Deus faz um juramento a Abraão. Nós vamos encontrar no texto sagrado dizendo que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, ele empenha a sua palavra e Deus vela para cumprir o que? A sua palavra. Então nós temos o juramento feito por Deus. E nós vamos ver que essa questão também acaba Abraão utilizando que desse juramento quando ele chama Eliezer para buscar uma esposa para o seu filho Isaque, ele faz com que o seu mordomo ali jura em nome do Senhor que não levaria Isaque para a terra de Harã, mas faria com que uma moça da sua família viesse até Canaã e fosse esposa do seu filho. Então, vamos ver que Jacó também vai invocar um juramento para com José, que José prometesse que após a sua morte, que ele não fosse sepultado no Egito, mas que ele fosse levado para a terra de Canaã. E José também faz um juramento. Ele chama os seus irmãos e fala: olha, vocês juram que quando Deus visitar vocês, que os meus ossos sejam levados e sejam sepultados lá em Canaã. Então, o juramento é o ato de fazer o quê? Uma afirmação ou uma promessa solene. Então, nós vamos ver que os seus irmãos responderam que sim a esse juramento. Essa promessa ela é cumprida quando o povo hebreu sai do Egito. Os ossos de José é levado. José cumpre o juramento que fez com o seu pai, levando para ser sepultado em Canaã. E nós também vamos ver que Eliezer, ele cumpre o quê? A promessa ali, o juramento que fez Abraão, porque ele traz o quê? Uma esposa para Isaque. Então, isso é um juramento. E perjúrio, o que é um perjúrio? O perjúrio é a pessoa não cumprir com o juramento. Então, quando Jesus está dizendo aqui, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás. Que Jesus está dizendo, olha, não farás o que? Falso juramento. Uma falsa promessa. Mas cumpre todos os seus juramentos ao Senhor. Por que cumprir todos os juramentos ao Senhor? Se fala para não jurar, Jesus vai dizer embaixo ali, mas essa questão do juramento nós temos que entender lá em Deuteronômio, capítulo de número 13, vai 6. Deuteronômio 6:3 diz: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Nós vamos ver que quando Jesus ele é tentado ali pelo diabo, Jesus vai usar esse texto lá de Deuteronômio 6, versículo 13, dizendo que só o Senhor, só a Deus deve temer e a ele servir. Então, o que Deus está dizendo? Olha, o Senhor teu Deus temerás. Então, Deus está dizendo que a ele deve temer. Então, nós vamos ver que temer é uma questão de amor, de fidelidade. E a ele servirás. E pelo seu nome jurarás. Então, nós vemos aqui que essa promessa que Deus pede de nós é de sermos o quê? Fiéis, sermos reverentes a Ele, de servirmos a Ele. Então, é um compromisso, é uma responsabilidade que Deus chama de cada um de nós. Olha só o que diz o texto. O Senhor teu Deus. Então, aquele que tem o Senhor como o seu Deus, faz um pacto, uma promessa, o quê? De ser fiel, de ser leal, de cumprir com as suas palavras. Então, nós temos essa questão do juramento
na antiga aliança. O juramento feito por parte de Deus é aquele feito pelos homens. Embora isso não fosse comum. Por quê? Porque no tempo antigo bastava apenas o que a palavra de uma pessoa e o compromisso ele estava firmado. Aquela promessa ela estava ali aceita. Porém, com o não cumprimento dessas pessoas em honrar o que a sua palavra, que foi empenhada em cumprir, em estabelecer determinadas coisas, nós vamos ver que as pessoas acabaram usando o que a força do juramento para firmar esses compromissos. Por quê? Porque como as palavras não estavam tendo idoneidade, o que eles falavam? Não, faz um compromisso, faz o jura aí, jura que você vai cumprir. Por quê? Colocava em dúvida o que é a palavra da pessoa. E as pessoas achavam que diante de um juramento iria ser cumprido aquilo que eles estavam falando. Só que nos dias de Jesus chegou a tal ponto das pessoas usarem o juramento de uma maneira indiscriminada, de uma maneira leviana. Por quê? As palavras das pessoas já não tinham mais poder no sentido de cumprir. As pessoas já não eram mais honestas, já não eram mais verdadeiras. E o que acontece? Logo, o juramento ele era invocado, ele era feito. Então, o que Jesus está dizendo, olha, vocês não devem fazerem falso juramento, não perjurarás, mas cumpre os seus votos para com Deus. Ele está dizendo que Deus está vendo todas as coisas. Então, nós temos que cumprir o voto. Qual que é o voto que nós temos que fazer para com o Senhor? É cumprir a sua vontade, cumprir a sua palavra. Se nós fazemos um compromisso de cumprir a vontade de Deus, de cumprir a sua palavra, logo, quando nós praticamos atitudes desonestas, nós estamos descumprindo o quê? Um compromisso para com Deus. É aí que Jesus vai trazer esse relato, dizendo aqui para eles, olha, vocês ouvistes dos antigos que não deve fazer um juramento falso, mas cumprirá todos os teus votos ao Senhor. Então, que dava a entender que o nome de Deus estava sendo invocado. Mas como chega um determinado tempo que eles tinham medo de invocar o nome de Deus, porque até então nós vamos ver que eles usavam um tetagrama para invocar o nome do Senhor, porque um dos mandamentos era não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então tinha um certo temor de usar o nome de Deus. Eles começaram a usar o quê? A usar outros meios para fazer juramento. É o que Jesus vai dizer, olha, eu porém vos digo que de maneira nenhuma vocês devem jurar, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então nós vamos ver que lá em Mateus 27, eles juravam por mais coisas ainda. Eles juravam pelo templo, pelo ouro do templo, eles juravam pelo altar, pela oferta do altar. Então eles achavam que jurando por essas coisas, eles poderiam descumprir o quê? Os seus compromissos, as suas promessas que eles haviam feito para com outros. Então Jesus disse, olha, vocês não devem fazer juramento, nem jurar pela tua cabeça. Então nós vamos ver que nós não podemos o quê? Invocar. Nós vamos ver que lá em Levítico 19:12 diz, olha, não jurareis pelo nome do Senhor. Então, Deus é o Criador do céu e da terra. Logo, eles estavam utilizando como se o céu fosse testemunha à terra, e eles não estavam cumprindo, mas estavam esquecendo que Deus estava vendo todas as coisas. E Jesus vai dizer que não se pode jurar. Não se pode realizar juramento. Alguns vão dizer que não, mas
Se Deus jurou, mas nós temos que ver que Deus ali jura, mas Deus é soberano. Deus é poderoso para cumprir e estabelecer aquilo que ele fala. Mas nós temos que ser honestos em nossas relações e as pessoas precisam acreditarem naquilo que nós falamos. Nós vamos ver que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 9, Paulo, versículo 1 diz: em Cristo digo a verdade. Então, se nós somos chamados para sermos honestos, verdadeiros nas nossas relações sociais, nos nossos compromissos, se somos chamados para andarmos na verdade, logo nós não vamos o quê? Praticar palavras desonestas, palavras falsas. Porque nós somos chamados para sermos verdadeiros. Nós vamos ver que Tiago, quando ele escreve a sua epístola, olha só, que diz em Tiago 5,13: sobretudo, irmãos, parem de jurar, nem pelo céu e nem pela terra, nem usando qualquer outra fórmula. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, não, eu juro pela minha mãezinha, alguns falavam. Né? A mãe de alguns já falava assim, não, pela minha mãezinha que está no céu, pela minha avózinha, né? Ou invocava alguma outra coisa para dizer que estava falando a verdade. Só que a nossa palavra, ela precisa ser verdadeira, ela precisa serem palavras honestas em toda a nossa maneira de viver. Porque uma palavra de honestidade tem que ser algo daquilo que fala da nossa integridade. Então, Tiago está dizendo, olha, nem usei de qualquer outra fórmula. Em vez disso, que o seu sim significa sim, e o seu não significa não, para que não caiam em tentação. Então, meus irmãos, nós precisamos ser honestos nas nossas relações, no nosso falar, no nosso proceder. Então, nós vamos ver que, infelizmente, hoje muitas pessoas usam aqui de subterfúgios em serem desonestos que nas suas relações. Mas se nós somos discípulos de Jesus, as nossas atitudes serão atitudes verdadeiras. A nossa palavra que seja sim, que venha significar o sim. Quando nós falamos não, que verdadeiramente venha ser não. Então, aqui nós aprendemos sobre o que? O valor de vivermos neste mundo que sermos seguidores verdadeiros de Jesus em tudo aquilo que nós vamos estar fazendo. Então Jesus estabelece aqui uma regra, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não jurareis pelo nome do Senhor. Então estava escrito. Então o juramento que nós temos que fazer, num certo sentido, é de cumprir a vontade do Senhor e ser fiel a Ele. Porque com isso o Espírito Santo vai nos ajudar se nós dermos lugar a Ele para que Ele possa operar em nossos corações. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Que o nosso sim quer dizer o sim e que o nosso não que queira dizer o não. Então, que Deus nos ajude. Até um próximo encontro e que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você pode clicar aqui embaixo, fazendo a sua inscrição, que semanalmente nós postamos um estudo, um comentário aqui no nosso canal. Deus os abençoe.